Espero que estejam a sentir bem na casa de Deus e que o nosso calor humano possa nos dar um bom ambiente e possamos então aproveitar agora estes momentos para louvar ao Deus com força, com alegria. E vamos começar com o hino número 319. E 14, peço, enganei-me, é o 314, está certo. Eu é que me enganei. Guarda, faz troar ao longe o clarim da redenção. Quem ouvir e arrepender-se há de obter o galardão. Faz vibrar por toda a parte, sim, por toda a terra e mar, a trombeta do Evangelho para o pecador salvar. Toca, pois, por sobre os montes, faz vibrar até o sertão. Chama assim os pecadores para herdar a salvação. Faz vibrar por toda a parte, sim, por toda a terra e mar, a trombeta do Evangelho para o pecador salvar. Faz soar alegre nova, vinda ao real festim. Sim, a vós que estáis aflitos, Cristo diz: ó, vinde a mim. Faz vibrar por toda a parte, sim, por toda a terra e mar, a trombeta do Evangelho para o pecador salvar. De seguida, vamos cantar o hino 304, Vêm os outros, Cristo em ti. Está tudo trocado, é o 309. Isto é só para dificultar um bocadinho, para nos rirmos um bocadinho. É, para não é? acalmar um bocadinho. Ceifeiros somos nós fiéis, ceifando para o Rei dos Reis, os frutos prontos para colher. Quem de redor se estão a ver, assim ao nosso Salvador rendemos peito de louvor ao nosso Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos já obedecer, vamos
teus campos nos conduz. E se os obreiros poucos são, ociosos não fiquemos, não. Ainda há campos para ceifar, que muitos frutos devem dar. Não ouves Cristo perguntar: quem é que o procure e trabalhar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer ver a obra feita. Pouco tempo ainda há, breve o prazo acabará. Breve, breve, breve acabará. As horas vão passando já, o dia em breve findará. Conosco toma o teu lugar e por Jesus vem trabalhar. Porque ocioso ainda estás, se a noite logo enfrentarás. Tu queres fruto ao céu levar, ou folhas só apresentar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer ver a obra feita. Pouco tempo ainda há, breve o prazo acabará. Breve, breve, breve acabará. Amém. E agora sim, vamos ao 304. Estamos nós tão perto do Salvador, no lazer, no estudo, onde levou. Quem em nós se aviste brilhar.
obrigada pela vossa participação. Bom dia, bom sábado. Vamos então começar a nossa escola sabatina da melhor maneira possível. Vamos começar a louvar, continuar este louvor que já foi iniciado com o hino número 93. Vamos convidar a todos os que puderem a se ajoelharem e os restantes também a se unirem a nós em oração. Bom e eterno Pai, graças, Senhor, porque nos redimiste para Ti. Graças, Pai, pelas bênçãos que derramas em nossa vida, que elas possam fluir para outros também, para que todos possam vir ao conhecimento da Tua verdade, para que todos se possam unir a Ti, todos aqueles que Tu entenderes por bem. Que tudo se faça de acordo com a Tua vontade neste santo lugar, que cada um dos que vão participar neste momento em que vamos estudar e abrir a Tua palavra possa ser feito com honra, com reverência e com a noção clara de que somos apenas barro e apenas de Ti devemos buscar a sabedoria. Te suplicamos, Senhor, pelos méritos infinitos de Jesus. Amém. Esta manhã coube-me a minha responsabilidade de apresentar os 5 minutos e durante este tempo eu gostava de que todos em conjunto pudéssemos refletir sobre
sobre um tema, e o tema é o que nos motiva a enfrentar as águas, as dificuldades desta vida. Se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias em Hebreus 7:19. Em Hebreus 7:19, a parte que eu quero salientar deste versículo é: e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Que esperança é esta, irmãos? Que esperança é esta que nos é introduzida, que nos é dada? Para entendermos melhor isto, eu gostava de partilhar com vocês uma história verídica, em que um homem e a sua filha de 9 anos estavam a brincar na praia e, a dada altura, na rebentação, houve uma onda mais forte, ou seja, quando a onda é mais forte, também o recuo também é mais forte. E a maré recuou com força e esta menina de 9 anos foi afastada da costa. Aquele pai, calmamente, apenas gritou à filha: procura boiar e nadar calmamente, não tenhas medo, e eu volto para te buscar. Saiu então este pai a procurar ajuda, e ao voltar ao local onde a sua filha tinha sido vista, ele ficou aflito, porque já não estava lá. E naquela angústia, uns minutos mais parecem horas. Mas bastou apenas alguns minutos para aquele pai, mais os seus ajudantes que vinham com barcos, pudessem encontrar aquela menina a boiar calmamente, já em mar aberto. Mais tarde perguntaram-lhe a ela como é que ela conseguiu manter-se tão calma, sozinha e tão distante da praia. Ao qual ela simplesmente respondeu: eu só fiz o que meu pai me mandou. Sabia que ele ia voltar e por isso não tive medo. Irmãos, foi esta esperança que preservou a vida desta criança, enquanto esperava pelo resgate. Alguém disse uma vez que é possível viver alguns dias sem comida, algumas horas sem água, alguns minutos sem ar, mas apenas poucos segundos sem esperança. E é por esperança que os nossos corações anseiam. Se não, vejamos quantas vezes nós ouvimos as pessoas a dizer: que esperança há para este mundo tão poluído, tão superpovoado, tão devastado pelas guerras, pela doença, pela fome. Que esperança há para este mundo? Às vezes os pais também se perguntam: que esperança há para os nossos filhos, que cada vez mais as influências negativas crescem dia a dia? Irmãos, que resposta temos nós para estas pessoas? Que esperança é que nós temos? A nossa esperança é a volta de Cristo, certamente. É esta esperança que nos permite flutuar, que nos permite boiar à tona nas águas e nos mares desta vida. Mas, irmãos, ao contrário desta criança que estava a boiar sozinha em alto mar, nós não estamos sozinhos. Nós temos connosco o nosso Pai Celeste, aquele que prontamente estendeu a mão a quem se afogava diante dele e pediu por socorro. É esse Pai que nós temos ao nosso lado. E é esta esperança que nos torna mais do que vencedores. E para terminar, gostaria que lêssemos em Tito 2:13. Tito 2:13 diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja esta também a nossa esperança, irmãos. Vamos então agora passar ao momento áureo, que é o momento da recapitulação da lição. Este sábado em unidades de ação, portanto pedimos a cada um que faça o favor, o obséquio, todas as coisas boas de se deslocar para a sua unidade de ação. Pedimos também aos monitores ou dinamizadores que preencham aqueles espaços que lhes são reservados para que
possamos realmente ter tudo bem, portanto, de certa forma nos motivarmos, ao fim e ao cabo, por que não dizê-lo? É assim mesmo, quando nós dizemos porque estudamos, se estudamos, só estamos a motivar-nos uns aos outros. E depois passamos calmamente à recapitulação da lição. Temos até às menos um quarto, não é? Portanto, é bastante tempo. Se, contudo, a partir das menos 20 começarem a ter o desejo de concluir, possa também ser feito dessa forma. Quanto mais calmamente fizermos todas as coisas, mais reverência haverá na casa do Senhor. Então, até já. Muito bom sábado a todos.
Quero desejar realmente, espero que a vossa semana tenha corrido bem e que as bênçãos que recebemos durante essa semana possam ter enriquecido a nossa vida espiritual. E durante estes pequenos, breves momentos, iremos estudar um bocadinho, ou iremos recapitular um bocadinho daquilo que estudamos durante essa semana. E o tema da lição dessa semana tinha como título Jesus e o livro do Apocalipse. Antes de começarmos, vamos só fazer uma oração, está bem? Vamos orar. Pai querido, estar mais alto dos céus, te dou muitas graças, Senhor, pela bênção que nos dás. De mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra para aprendermos mais sobre Ti. Te venho suplicar, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos venha guiar em todos os momentos, possa abrir as nossas mentes para que realmente possamos compreender aquilo que nos quer ensinar. E que acima de tudo, ó Pai, aquilo que vamos aprender possa servir para a nossa reflexão e, com a Tua ajuda, possamos ser transformados para viver cada dia mais de acordo com a Tua vontade. É tudo quanto peço e agradeço, nos méritos de Cristo. Amém. Ok. Tal como ele disse, o título da lição dessa semana era Jesus e o livro do Apocalipse. Quando nós pensamos no livro do Apocalipse, o que é que vem à vossa mente? Digam lá. O que é que vem à vossa mente quando pensam no livro do Apocalipse? Digam lá. A Esther disse profecias, mais coisas. O que é que vocês pensam quando alguém vos diz Apocalipse? O que é que vem normalmente à vossa mente? Digam lá. A Esther disse tempo do fim, mais coisas. Jesus, sim, mais coisas. As últimas revelações de Cristo. Muito bom. O Abel disse as últimas revelações de Cristo, mais coisas. Cara, a mim veio muito mais coisas. Por isso quero saber. Mais coisas. Eu pus. Bem, a Nova Jerusalém. A maior descrição que temos sobre a Nova Jerusalém encontra-se em Apocalipse. Nesse caso, no capítulo 21 e 22, ainda encontramos isso. Fala sobre o milénio. Nenhum outro livro fala também sobre o milénio. Fala sobre Satanás ser derrotado, em que ele será lançado no abismo, ou neste caso no lago, com o fogo eterno. Fala-nos sobre a besta que sai da terra e sai do mar. Fala-nos sobre as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas e mais uma panóplia de coisas que fala o livro do Apocalipse. E quando nós pensamos no livro do Apocalipse, normalmente pensamos, esquece, esse livro é muito confuso e só para aqueles com uma mente brilhante, não é para mim, esquece. Eu prefiro ler João, os Evangelhos, que é mais simples. O livro do Apocalipse pode ficar arrumadinho, que aquilo fica bem. A minha relação com ele fica muito bem desse aspecto. Ele fica ali, eu fico aqui, ninguém se chateia e está tudo bem. Só que o livro do Apocalipse tem algo muito interessante. O livro do Apocalipse é a condensação da Bíblia toda num único livro. E é sobre isso que vamos estudar um bocadinho hoje, estudamos durante essa semana. Porque no livro do Apocalipse fala-nos sobre a criação, fala-nos sobre a rebelião entre Satanás e Deus no Éden, fala-nos sobre o plano da salvação que foi criado, fala-nos sobre a morte de Cristo, fala-nos sobre o que é que Jesus está a fazer atualmente no lugar santíssimo, fala-nos sobre a segunda vinda e fala-nos sobre o milénio e a nova terra. Quer dizer que, queiramos ou não queiramos, o livro do Apocalipse fala sobre tudo isso. Vamos dar mais um salto para nós pensarmos ou irmos enquanto a lição. Será que o livro do Apocalipse e Daniel estão os dois interligados? Sim ou não? Estão interligados os dois, totalmente. E já viram que o livro de Daniel encontra-se em que testamento? No Antigo. E o livro do Apocalipse? Da mesma forma que o Daniel e o Apocalipse são interligados, também os dois testamentos são interligados, o Velho e o Novo. Não é possível estudar a Bíblia só com base no Novo, nem é possível estudar a Bíblia só com base no Velho. É preciso estudar a Bíblia no seu estudo completo. Vamos passar para a lição do domingo, se faz favor. Queria que abrisse, se faz favor, em 1 Coríntios 10, 11, se alguém pudesse ler. Na lição do domingo fala-nos sobre a estrutura do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse está dividido em duas estruturas. À medida que vocês vão procurando, eu vou falando. Está dividido numa parte que é a parte histórica e está dividido noutra parte, a Raquel pode ler, e está dividido noutra parte que é a parte profética. Nós agora vamos ler um bocadinho sobre a parte histórica. Raquel, podes ler, se faz favor. 1 Coríntios 10, 11.
Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Obrigado, Raquel. Eu gosto muito deste texto, porque este texto diz que as coisas foram escritas para aviso nosso. O que é que acham o que é importante nós aprendermos do Velho Testamento para não cometermos o mesmo erro? Digam lá, o que é que vocês acham? Por que é que o apóstolo Paulo disse isto? Essas coisas foram escritas para aviso nosso, para aqueles que guardam o tempo do fim. Que coisas são essas que os antigos cometeram mal, ou que fizeram mal, que nós temos que evitar? Digam lá. Pensem um bocado na história do povo de Israel, tudo o que aconteceu, o que é que vocês acham? A idolatria, sim. Mais coisas? Isso mesmo. A Esther disse que a idolatria era uma consequência do afastamento de Deus, isso mesmo. Mais coisas. Lembra-se, por exemplo, do povo quando teve a passar o deserto? O que é que eles tinham? Tinham Deus a acompanhá-los diariamente. Tinham a nuvem durante o dia e tinham a coluna de fogo durante a noite. E ainda tinham outra coisa, tinham o maná. E apesar de terem isso tudo, o que é que nós vemos? O povo estava sempre a murmurar, sempre a reclamar. Porquê? Porque não estava satisfeito. Isso é algo que nós temos de aprender na nossa vida. Que estamos no tempo do fim. É que nós, por vezes, Deus está ao nosso lado, Deus está-nos a abençoar grandemente, como estava a abençoar aquele povo, e mesmo assim eles reclamavam. Sabem porquê? Porque não compreendiam que a presença de Deus era a coisa mais importante na sua vida. E por essa razão que eles queriam mais. Tanto é que há um texto bíblico que eles dizem que eles queriam corvos. Eles queriam as coisas do maná. Quer dizer que eles saíram do Egito, mas no entanto o seu coração continuou lá. É daquelas coisas muito esquisitas, mas depois acontece. Foi mais fácil tirá-los do Egito do que tirar o Egito do coração deles. Demorou muito mais tempo. Enquanto tirar do Egito, se calhar aquilo até foi rápido, um bocadinho de violência, mas tirar o Egito do coração deles foi algo que demorou muito tempo. Tanto é que nós sabemos que de todos que saíram, só houve 2 que entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Os outros não entraram porque realmente nunca conseguiram desligar-se dessa situação. E isto é muito importante para nós. Porquê é que é importante para nós? Tem tudo a ver connosco isto. Porque nós estamos, o trimestre deste trimestre chama-se Preparação para o tempo do fim. E a situação é a mesma. Se eu diariamente não me for preparando, quando vier o momento da decisão, e o momento da decisão é feito todos os dias da minha vida, não é naquele instante. A minha decisão de seguir ou não seguir a Jesus não é feita num dia. Todos os dias eu estou a tomar essa decisão. E quando vier o momento-chave, que é, por exemplo, tomar a decisão entre ser fiel a Deus na guarda do sábado ou não ser fiel a Deus na guarda do sábado, essa decisão foram várias decisões que eu fui tomando durante a minha vida, que naquele momento vai-me fazer tomar a decisão correta. Percebem a ideia? É sempre assim, na vida do cristão. Deus vai-nos dando provas devagarinho. À medida que eu for sendo fiel, Deus vai-nos dando provas cada vez maiores, para que realmente eu possa tomar depois a decisão correta no fim. Lembre-se do exemplo de Abraão. Deus só lhe pediu para sacrificar o filho no final da sua vida. Porque se fosse no início, ele não tinha tomado a decisão. Mas no fim, sabem porque ele tomou a decisão correta? Porque ele já tinha convivência com Deus. Já estava tão habituado a falar com Deus, estava tão habituado a estar com Ele, quando Deus lhe pediu aquele sacrifício, ele disse, está bem, é a tua vontade. O relacionamento era tão fácil. O mesmo aconteceu com Daniel. Quando Daniel avançado na cova dos leões, ele já tem 80 anos. E quando Deus lhe lançou o desafio, ele disse, está bem, qual é o problema? Estou tão habituado a andar contigo, tenho total confiança em ti. Sei que me has liberado sobre isso. Percebem a ideia? O relacionamento com Deus é alimentado diariamente. Tal como eu como diariamente, ou como aquele atleta que faz exercício físico para ganhar músculos diariamente, para ficar mais forte, para quando chegar à competição possa vencê-la. A nossa relação com Deus tem que ser assim. Tem que ser alimentada diariamente. Porque senão, quando vier a provação, nós nunca vamos conseguir vencer. Então, como eu estava a dizer, o livro do Apocalipse divide-se em 2 aspectos. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é a parte histórica. E que vamos estar sobre isto. Quer dizer, é só sobre história aquilo. Fala sobre história. E do capítulo 12 ao capítulo 22 é a parte profética. Sendo que o capítulo 12 tem as 2 coisas. Tem uma parte histórica e uma parte profética. A parte histórica é aquela parte em que Satanás é expulso do céu. E só uma parte. Satanás é expulso 2 vezes do céu. Não sabiam para não? Vou explicar.
Primeira vez ele é expulso e ele não pode habitar no céu, é o que está relatado. E vocês lembram o seguinte, quando Satanás é expulso, depois, quando nós lemos os livros de Jó, o que é que o livro de Jó diz? Reuniram-se todos os representantes do planeta Terra e Satanás estava onde? Foi ao céu. Satanás foi ao céu, quer dizer que tinha permissão, senão não ia. Então, quando Jesus venceu na cruz, Satanás foi literalmente expulso e deixou de ter presença do céu. Porquê? É isso mesmo. E por essa razão é que Apocalipse diz, ai dos que estão na terra, porque Satanás, o grande acusador, foi expulso. Quer dizer que ele deixou de ter presença no céu. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso é que foi o desespero dele quando houve a morte de Cristo, porque ele sabia que neste momento era o tempo da prisão dele até ele chegar à morte. Isso mesmo. Como é que nós vemos isto facilmente? Quando Adão e Eva foram criados, Adão era o representante do planeta Terra, aqui no céu, era o representante. Quando Adão pecou, ele passou o seu direito de ser o representante para Satanás. Mas, no entanto, quando Jesus venceu Satanás na cruz, o que aconteceu? Satanás passou a parte de ser representante para quem? Para Jesus. Então, por essa razão, Satanás deixou de ter acesso ao céu. É por essa razão que ele é expulso duas vezes. A primeira vez é expulso porque habitava lá e deixou de habitar lá, e a segunda vez é expulso porque deixa de poder ter presença, deixa de poder apresentar-se lá. Está bem? Isso é um aspecto interessante. O livro do Apocalipse está cheio de coisas interessantes. E hoje vou trazer mais algumas para vocês aprenderem. O que eu acho que vale a pena é isso, é que nós aprendemos coisas novas. Vamos passar para a lição de terça-feira, que depois passamos para a lição de segunda-feira. Na lição de terça-feira fala-nos sobre o tema do santuário em Apocalipse. Queria que abrisse, se faz favor, Apocalipse 1:13 e alguém pudesse ler. Não, vou precisar. Apocalipse 1:13, que alguém pudesse ler, se faz favor. Castelo, podes ver, se faz favor. Passa-lhe o 1:13. Voltei para ver... este é o 12. 1:13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares de cinjo à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ok, obrigado. É que diz estranho, porque quando fala sobre... Primeiro aspecto interessante, em Apocalipse 1:1 diz que Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo, ou sobre revelação sobre Jesus Cristo. Quer dizer que o livro do Apocalipse fala-nos sobre a pessoa de Jesus Cristo, de uma forma fantástica. Tanto é que o capítulo 1 mostra-nos a visão glorificada de Jesus Cristo. Espetacular, é lindíssimo. Vocês lerem esse texto, é lindíssimo. Mostra como é que Jesus é na realidade, os cabelos brancos, os olhos de fogo, tudo direitinho. E é interessante, o versículo que leu o Castelo diz o seguinte: no meio dos 7 castiçais. O que é que isso faz lembrar? 7 castiçais. Onde é que nós encontrávamos os 7 castiçais antigamente no santuário? Aonde? No lugar santo, isso mesmo. Então, peraí, vamos perceber uma coisa. Então quer dizer que há um santuário no céu? Então, mas onde é que está o trono de Deus? Como é que é? Como é que é isto tudo? Como é que isso funciona? Eu trouxe uma planta para vocês perceberem que é melhor. Eu, tendo em conta a minha formação, eu sou muito de desenhos, para mim, sem desenho ninguém percebe. Os 7 castiçais é o candelabro, que é aquela coisinha assim, vocês sabem qual é? 7 castiçais. E o texto bíblico diz no Apocalipse 1 que um semelhante ao Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, andava no meio dos 7 castiçais. Onde é que ele andava? Andava no lugar santo. E é interessante que João tem a percepção de quem é Jesus através do reflexo. Que a primeira vez que Jesus vira-se para ele, João desmaia logo. Porque a glória de Deus é tão grande, que João, quando vê, cai logo como morto. Porque não consegue estar de frente com a glória de Deus. Lembra-se do exemplo de Moisés? Quando esteve na presença de Deus, o que aconteceu? Quando ele desceu, o que é que disseram? Cobre o teu rosto para que nós possamos estar na tua presença. Porque ninguém conseguia. Porquê? Porque Moisés radiava tanta luz, o rosto dele radiava tanta luz por ter estado na glória de Deus, na presença de Deus, que ninguém conseguia vê-lo. E o que aconteceu com João é que João, quando vê Jesus na realidade como é todo glorificado, ele desmaia. Não consegue. É por essa razão que o ser humano
como pecador, jamais conseguia estar na presença de Deus. Sabem porquê? Nós seríamos literalmente fulminados. E por essa razão é que nós necessitamos da graça de Deus na nossa vida. Digamos que a graça de Deus é uma capa que nos é colocada, quando eu me arrependo, que me permite estar na presença de Deus sem ser fulminado. Percebem a ideia? E nós por vezes esquecemos disso. Principalmente quando estamos na igreja ou quando estamos em oração e tudo mais. Eu nunca me posso esquecer o que é estar na presença de Deus. Já viram o que aconteceu com João? Ele desmaiou, literalmente. Faz de conta que vocês estão a olhar diretamente para o sol é tão forte, tão forte, tão forte, que vocês perdem os sentidos e desmaiam porque não conseguem estar acordados perante aquela situação. E foi o que aconteceu com João. Mas vamos continuar. Então quer dizer que Jesus andava aqui, no lugar santo. E a pergunta que eu vos faço é: qual é o objetivo de Jesus andar no lugar santo? Qual era a função do lugar santo? O que é que tinha no lugar santo lá dentro? Tinha o candelabro. O que é que tinha mais? Tinha o altar do incenso. O candelabro significa o Espírito Santo ou o testemunho. O altar do incenso significava orações. E tinha outra coisa, que era? A mesa dos pães asmos, que significava a palavra de Deus. E é interessante, quando nós lemos a Bíblia, no versículo 16, peço desculpa, que eu estive a estudar com outra Bíblia e depois era assim, acho que cometi um erro, que eu acho que vou andar a procurar os versículos que não vou encontrar. No versículo 16 diz o seguinte: e ele tinha na sua destra 7 estrelas e na sua boca saía uma espada aguda com 2 fios. Onde é que nós já vimos essa notação que parece com uma espada de 2 gumes? O que é normalmente associado a isso, essa notação? Como uma espada é associada à palavra de Deus. Nunca ouviram falar isso? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes cortante. Até Jesus Cristo fala sobre isso. Então quer dizer que Jesus Cristo estava no meio dos 7 castiçais e andava perto da mesa dos pães asmos. Isto é Jesus Cristo. E sabem onde é que está o trono de Deus? O trono de Deus também está aqui. Está no mesmo sítio. Quer dizer que o santuário celestial é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que consegue ter a presença de Deus lá, Jesus Cristo, os anjos e também os outros seres que estão a adorar a Deus. E de caminho, já vamos? Desculpa? Vamos mudar de caminho. O caminho vai andar lá para o outro, tem calma. De caminho vou explicar que o trono de Deus é movível. O trono de Deus tem rodas. O trono de Deus tem rodas e anda de um lado para o outro. É interessante, o livro do Apocalipse tem coisas fascinantes. Mas vamos continuar. Então quer dizer que Jesus Cristo estava nessa descrição de Apocalipse 1, ouçam com atenção, na descrição de Apocalipse 1, está no lugar santo. Isto aconteceu desde o momento que o momento que ele ascendeu aos céus, até 1844, Jesus esteve neste local. Esteve aqui. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele esteve no pátio, que a terra é o pátio, porque no céu não há pátio. E o sacrifício do altar foi a sua morte na cruz. Jesus veio à terra fazer 2 coisas por mim e por ti. Viver a vida perfeita que Satanás tinha dito que era impossível viver, certo? E morrer a morte que era necessário fazê-lo. E ele, por ter feito essas 2 coisas, pode ser hoje o meu substituto. E o santuário tem tudo a ver com isso. Como se pegava no cordeiro. O cordeiro que tinha que ser que é? Perfeito, não era? E sem mancha. Eu uma vez li um texto que gostei imenso. O cordeiro, se tivesse um bocadinho a mancar, não podia ser usado. Não podia ter defeito nenhum o cordeiro. E por essa razão a vida de Cristo aqui na terra teve de ser totalmente perfeita. Se Jesus tivesse pecado em que seja um único momento, ou usado o seu poder para seu benefício próprio, que não aconteceu, o sacrifício de Jesus não era válido. Tanto é que em Apocalipse 5 mostra Jesus Cristo a chegar ao céu, depois de ser ressuscitado. Fascinante. Já vamos ver isso. Vamos só continuar. Então quer dizer que, caminho já vamos ler os textos, vocês vão perceber que Jesus Cristo chegou ao céu. Então quer dizer que em Apocalipse 1, Jesus está no lugar santíssimo, e agora queria que abrissem, se faz favor, no lugar santo, Apocalipse 11 a 9. Podias ler, Joana, se faz favor, 11 a 9.
Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Ok, obrigado. Quando nós lemos a 7ª trombeta, é interessante, lá diz que abriu-se a porta, e o que é que eles viram? Onde é que estava a Arca da Aliança? Fascinante. Como é que é possível, não é? Abriu-se a porta, tanto é que em Apocalipse 4 diz que abriu-se a porta e foi essa porta que se abriu. João entrou por essa porta e vê Deus, que a mim vamos já ler o texto. Em Apocalipse 11, 19, João diz, eu vi a porta, e o que é que ele viu? A Arca da Aliança. João estava aqui neste momento, aqui direitinho, e viu lá para dentro. Ele viu a Arca da Aliança. Quer dizer que no céu o santuário é igualzinho como era. Tanto é que quando Deus mandou a Moisés fazer o santuário, diz, conforme o modelo que te mostrei. Quer dizer que o santuário celestial sempre existiu. Sempre existiu. E a pergunta que eu vos faço é, como é que o trono de Deus anda de um lado para o outro, aqui no meio disto tudo? O santuário é fixo. Como é que o trono anda? A Bíblia diz que o trono de Deus tem rodas. E em 1844, Jesus Cristo saiu deste local e entrou neste. É o que nós acreditamos, através da profecia de João 8,14, que é das 2.300 tardes e manhãs, e também, Daniel 8,14, e através de Daniel 9, quando nós lemos a profecia das 70 semanas. João viu a Arca da Aliança, e nós sabemos que através de 1844, Jesus sai deste local e entra neste. É por isso que a Bíblia tem todo um fio condutor. Quando nós percebemos a Bíblia, direitinho de uma ponta a outra, nós achamos, eu digo sinceramente, é o livro mais fascinante que já li. Eu leio muitos livros, de muitas coisas fascinantes, mas a Bíblia é muito mais fascinante. Digo-vos, é incrível. A gente estuda, a gente diz, como é que é possível que as coisas baterem tão certas, tão certinhas? Bate tudo tão certinho, não falha nada. Como é que Deus permitiu a João que ele visse a Arca da Aliança para termos a certeza que realmente o lugar santíssimo era algo real e que realmente existia? E em 1844, Jesus entrou neste local. Vamos continuar. Queria que abrissem agora, se faz favor, Apocalipse 4. Vamos aprender mais uma coisa nova, que eu aprendi recentemente, já foi há algum tempo e gostei bastante. Apocalipse 4 fala sobre o trono de Deus. E é interessante, quando vocês leem Apocalipse 4, o céu está vazio. Não fala sobre anjos, nem fala sobre Jesus Cristo. Sabem porquê? É no momento que os anjos foram buscar Jesus Cristo. Apocalipse 4, o livro Apocalipse não está escrito, os capítulos não estão cronologicamente direitinhos. O capítulo 4, por exemplo, é antes do capítulo 1. O capítulo 1 fala sobre Jesus no céu, e o capítulo 4, Jesus nem sequer está no céu, já está na terra. E é interessante, quando nós temos Apocalipse 4, versículo 11, vejam essa coisa interessante. Digno és, Senhor, Senhor é Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Sabiam que no capítulo 4 Deus não é chamado Redentor ainda? Porque Jesus Cristo ainda não tinha ascendido ao céu. É só chamado como Criador. Mas no capítulo 5, quando Jesus sobe ao céu, é chamado Redentor. Que está no versículo, eu apontei aqui para não me esquecer, para aí. 5:9. Em 5:9 diz o seguinte. E estão a cantar o hino para Jesus, assina para Jesus o seguinte: digno és tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e pelo teu sangue compraste para Deus toda a tribo, língua, povo e nação. Falam sobre Deus Redentor. No capítulo 4, Jesus não tinha ascendido ao céu. No capítulo 5, Jesus ascende ao céu. E tanto é que vocês lerem o capítulo 5, no versículo 11 diz o seguinte: e ouvi, e olhei, e ouvi a voz de milhões de anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E se vocês lerem o capítulo 4, não há qualquer menção aos anjos. Os anjos não estão no céu.
fascinante. A primeira vez que eu encontrei isso, assim, isto é fascinante. Como é que é possível eu nunca ter aprendido isso? Como é que é possível nunca ninguém me ter explicado isso? O capítulo 4 realmente apresenta-nos quem é Deus, apresenta-nos quem é Deus glorificado, fascinante, lindíssimo. Fala-nos sobre os 24 anciões que estão constantemente a adorá-lo, fala-nos sobre os 4 seres que estão constantemente a adorar a Deus, mas no capítulo 5, mas não fala sobre anjos. E no capítulo 5 fala sobre os anjos e sobre a pessoa de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse tem coisas fascinantes. Acreditem. Se vocês estudarem o livro realmente com detalhe, vão encontrar coisas que dizem assim: nunca pensei que fosse assim, fosse tão fascinante o livro do Apocalipse. E quanto mais estudarem, mais coisas fascinantes vão encontrar neste livro. Mas vamos continuar. Tem 5 minutos. Ok, mas não importa, foi fixe. Queria que vissem agora em Apocalipse 1.5. Apocalipse 1.5. 1.5. 1.5. Se podem ler, podes ler, Joana. Ou a Inês, faz favor. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis e da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ok, obrigado. Jesus aqui é descrito como testemunha fiel. Primeira descrição da imagem de Jesus Cristo. Se vocês forem... Deixa-me só ver aqui, onde é que era? Apocalipse 19:11. Diz que também chama Jesus outra vez fiel e verdadeiro. Em Apocalipse 19:12 diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Em Apocalipse 1 também diz que os seus olhos eram como a chama de fogo. Quer dizer que a pessoa de Jesus Cristo é retratada várias vezes da mesma forma no livro do Apocalipse. E tem vários nomes. Jesus tem imensos nomes em Apocalipse. É a testemunha fiel, é o Amém, é o Ômega, é o Alfa, é o princípio, é o fim. O primogênito dos mortos quer dizer que Jesus não morreu, quer dizer que Jesus ressuscitou, quer dizer que é a nossa certeza que realmente que a morte foi vencida. É isso que quer dizer. Jesus é Miguel, tem vários nomes. Digo-vos uma coisa, aqui só temos 4 versículos, mas a Bíblia o Apocalipse está cheio de imagens de quem foi Jesus Cristo. E acima de tudo, e como já tem pouco tempo, queria que abrissem agora em Apocalipse 22, 6 e 7. Do 22, 6 e 7. E diz o seguinte. E disse-me. Esse capítulo chama-se agora a conclusão do livro. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Palavras. As palavras que estão no livro do Apocalipse. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos coisas que em breve vão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembre-se disto. É por isso que é tão importante nós estudarmos este livro. Porque as palavras que estão aqui escritas são as palavras que são essenciais para a nossa salvação, mas também outra coisa importante, para nós conhecermos a época e o tempo onde estamos a viver. E este termassário tem tudo a ver connosco. Preparação para a crise final. Todos os dias eu tenho que tomar essa decisão de preparar-me para a crise final. Se eu não vou conseguir tomar a decisão correta se estiver à espera que a minha preparação seja feita naquele instante. Não é possível. Tem que ser diária. Tal como um atleta diariamente percorre ou treina para conseguir, quando chega à atividade ou quando chega aos Jogos Olímpicos, poder ter sucesso. Vocês não pensam que não há nenhum atleta que vai para os Jogos Olímpicos sem treinar. Por muito bom que ele seja. O que vai acontecer, chega lá, fica em último, não tem hipótese. E tem tudo a ver connosco isso, tem tudo a ver connosco. Nós temos que realmente percorrer isso, temos que ir direitinho. Se não fizermos isto, em relação a isso que acabaste de dizer,
Se fores a 1 de Coríntios 9, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas apenas um só leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo o atleta em tudo se domina. Aquele, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, mas assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desclassificado. Ok, muito obrigado. Era mesmo esse texto, a base que eu estava a utilizar. Obrigado, Castelo. Realmente possamos ter... Claro. Isto quer dizer que eu faço, com a ajuda de Deus faço tudo o que é necessário. Não faço por mim mesmo, que é errado. Mas com a ajuda de Deus faço tudo o que for necessário para que realmente possa alcançar esse objetivo. E lembrem-se, há outro texto em Paulo que diz que aquilo que o olho não viu e aquilo que a mente não pensou, é isso que está reservado para aqueles que aguardam a breve vinda de Jesus. Lembrem-se disto. Façam um esforço. É um privilégio, digo-vos uma coisa. Vai haver mais coisas mais fascinantes. Eu já vos trouxe algumas coisas novas. À medida que eu vou estudando, vou trazendo outras coisas. Vocês aprenderem. O livro do Apocalipse está cheio de coisas novas. Estudem um bocadinho. 5, 10 minutos por dia. Façam isso, não custa nada. Bom aprender, acreditem. E acima de tudo, vão ver que a vossa vida vai ser transformada. Ok? Para terminar, vamos só fazer uma oração. Pai querido, estar nos meus altos céus, te dou muitas graças, Senhor. Realmente por teres permitido a João poder ser transmissor, Senhor, desta mensagem que nos traz através do livro do Apocalipse, que é a revelação sobre Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, diariamente a termos a vontade e o desejo de cada vez mais estudarmos sobre este livro. Mas, acima de tudo, a colocar em prática tudo aquilo que estamos a escutar, tudo aquilo que estamos a aprender contigo, Senhor. Ajuda-nos a nos prepararmos para os momentos que brevemente serão, Senhor, irão obrigar-nos a tomar uma decisão, Senhor. E que neste momento possamos tomar a decisão certa, a decisão por Ti, Senhor. Guarda-nos, ajuda-nos a viver esse Teu santo dia da forma como Tu queres e como Tu mereces. É tudo quanto peço, agradeço. Nos méritos de Cristo. Amém.
antes enfrentei, por isso estou a clamar a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Agradecemos à Ana e ao Filipe por este belo momento que nos trouxeram, e sobre a mesa hoje temos uma oferta de aniversário. Que Deus possa abençoar o seu doador neste novo ano de vida que lhe concedeu. Bom dia a todos. Eu estou aqui em nome do Projeto Agir. Nós pedimos durante este sábado e um dos próximos, nós vamos falar um bocadinho sobre o Projeto Agir, no sentido de mostrar um bocadinho daquilo que temos feito e no sentido de procurar mais voluntários para nos poderem ajudar de várias formas, como vão ver. O Projeto Agir já existe há 16 anos, o tempo passa. Nós começamos, foi em 2002,
houve uma grande saída que foi aos Açores, e foi na preparação desta saída que surgiu o Projeto Agir. E nestes 16 anos nós temos estado em vários locais em Portugal, continental, estivemos nos Açores, estivemos na Madeira, estivemos também fora do país, em Santo Tomé, procurando desenvolver projetos evangelísticos. Nós temos envolvido pessoas de vários escalões etários e estamos abertos a todos aqueles que nos queiram ajudar e tenham vontade de trabalhar em prol do próximo, que tenham vontade de desbravar terreno. Um dos principais objetivos deste projeto é desbravar terreno, é começar fazer o trabalho de base através do evangelismo pela saúde, através do contacto com as pessoas, procurar despertar o interesse nos outros de virem a conhecer mais sobre a nossa mensagem e procurar ser uma bênção para as populações em que nós trabalhamos. E nós temos desenvolvido então projetos em várias áreas. Eu tenho aqui algumas fotos, algumas já são bem antigas, mas então as nossas atividades de rua, que são aquelas se calhar que nós quando pensamos no Projeto Agir pensamos nestas atividades, com vários ateliês, a maior parte deles vocacionados para a área da saúde, mas também temos ateliês vocacionados para as crianças, para os adolescentes. Temos um ateliê final que acaba por ser o mais importante, isto é suposto ser todos levarem a este ateliê, que é o ateliê do Quem Somos, em que temos ali a oportunidade de falar um bocadinho com as pessoas, distribuir alguma literatura. É muito mais fácil as pessoas levarem um livro, levarem um folheto, depois de todo o projeto, de terem estado ali meia hora, às vezes até mais, a falar connosco e a procurar e a conhecer-nos. Também, agora se calhar já nem tanto a música por causa de falta de disponibilidade para ensaios, mas foi sempre também desempenhando um papel importante, também a mímica, também os fantoches, sobretudo naquela parte da comunicação com as crianças, mas também dos adultos, que eles gostam muito das histórias dos fantoches, e portanto as atividades de rua têm girado à volta destes ateliês. Também desenvolvemos alguns projetos na área da construção. E ainda no outro dia eu estava numa reunião do Departamento de Saúde a nível da União e alguém estava a falar do Projeto Agir quando eu tinha ido ao Alentejo ajudar a reconstruir uma casa. Pode ter sido uma casa, mas fizemos um grande impacto naquele sítio e na vida das pessoas que nós ajudamos. Temos ali Penela, em Canelas ano passado ajudamos numa recolha de alimentos também para a ADRA, e depois Santo Tomé, em que tivemos a oportunidade de ajudar na construção de igrejas. O projeto do Sem-Abrigo é a terceira vertente e hoje não vou falar, porque os próximos 5 minutos eu queria falar um bocadinho mais sobre o projeto do Sem-Abrigo, mas não queria deixar de assinalar como uma das atividades que neste projeto nós procuramos desenvolver. Então o objetivo hoje era relembrar que existimos, ok? Nós às vezes somos um bocadinho sazonais, esta altura do inverno estamos um bocadinho mais parados, mas nós existimos. Nós temos vários projetos para este ano e nós precisamos de ajuda, ok? E como é que nos podem ajudar? Eu pus ali os ateliês que nós temos na parte do evangelismo de rua. E o principal requisito para poderem participar nos ateliês é vontade de trabalhar, ok? Não precisam de nenhuma licenciatura, não precisam de nenhum curso profissional, é vontade de trabalhar. E quem tiver vontade de trabalhar tem lugar no Agir. Okay? Nós temos vários ateliês, alguns com mais pessoas, outros com menos pessoas. Nós temos, por exemplo, um ateliê novo que é o do Ar Puro, que está a precisar de voluntários. E com uma pequenina formação vocês poderão ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Outra forma que têm de nos ajudar, estas saídas nós já temos muito material e algum material que vamos usando de saída para saída, mas há toda uma série de coisas que nós temos que ir comprando de saída para saída. E muitas vezes isto acaba por sair, nós não temos uma fonte de rendimento e acaba por sair dos bolsos dos próprios voluntários e muitas vezes de quem está à frente do próprio ateliê. Então podem nos ajudar também com as vossas ofertas. Nós precisamos
precisamos de comprar material, precisamos de imprimir uns livrinhos que as pessoas levam, precisamos de arranjar folhetos e imprimir folhetos para depois as pessoas levarem com os nossos contactos e, portanto, se quiserem nos ajudar através das vossas ofertas, elas são muito bem-vindas. E depois, ainda nesta área de nos ajudarem com o material, surgiu a ideia, se alguém, acabamos de distribuir o livro missionário na semana passada, mas se houver em casa, se vocês tiverem 2, 3, 4 livros que sobraram dos anos anteriores, até que este ano, quando chegar as atividades do Agir, ainda não tiverem distribuído todos os que ficaram, e se houver lá em casa livros, tragam. Podem entregar a mim, podem entregar também ao Paulinho, ao Manel e Lídio, que somos este ano a direção do Agir, que nós faremos chegar ao ateliê do Quem Somos e eles poderão entregar estes livros depois às pessoas, que nós muitas vezes numa tarde passam por nós 50, 70 pessoas e é importante elas levarem alguma coisa com a nossa identificação e com a nossa mensagem. Só para terminar, nós temos 4 atividades agendadas. Eu acredito que provavelmente vão aparecer mais. A primeira será em maio, em 20 de maio, com a Igreja de Espinho. Vamos trabalhar em conjunto com a Igreja de Espinho. Em 2 de junho, em Mira, que será em conjunto com a Direção de Jovens e enquadrado no acampamento de igreja. 1 de julho, aqui em Canelas. E depois, 14 de julho, em Canedo e em conjunto com o Ministério Pessoal, com a equipa do Ministério Pessoal, que estamos a preparar uma atividade lá. E só mesmo para terminar, ler aquela frase que estava no primeiro slide, Helena White, que é uma frase que eu gosto muito. Todo o raio de luz que derramamos sobre os outros reflete-se em nós mesmos. Sabem que o tesouro do céu não funciona da mesma forma que o tesouro da terra. No tesouro da terra nós tendemos a amealhar e a juntar. O tesouro do céu e o tesouro que Deus nos dá, à medida que recebemos, se nós formos dando aos outros, nós vamos receber cada vez mais e vamos tornar-nos cada vez mais ricos. Por isso, seja ajudando nos ateliês, seja através das vossas ofertas, seja através, às vezes, simplesmente da vossa presença, se vocês conseguirem nos ajudar e ajudarem-nos a ser uma bênção para os outros, eu acredito que cada um de vocês será o primeiro a ser abençoado. Obrigada pela atenção. E agora, para terminarmos esta escola sabatina, vamos convidar a todos a colocarem-se de pé e entoarmos as estrofes do hino 103, Nome Precioso. Jesus, o Salvador.
Vamos orar? Querido Pai, estás-nos dados os céus, Senhor, te dou graças porque hoje é sábado e porque colocaste em nós o desejo de vir aqui à tua santa casa, Pai. Senhor, neste momento te agradeço por esta lição que nos trouxeste, por aquilo que nós podemos lembrar e possamos ter aprendido, Senhor. Venho-te pedir, Pai, neste momento que continues com tudo aquilo que vai acontecer na tua santa casa, no próximo programa, tu possas abençoá-lo, Senhor, e vem-nos ajudar, Pai, a estar atentos. Em nome de Jesus, amém. Amém.